Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Bem-vindos ao mais encontro do Literatura em Casa. Esse é o nosso sexto encontro, que será consagrado à questão dos narradores e do que nós chamamos em narratologia das focalizações. É uma questão importantíssima no estudo do texto literário, sobretudo do texto narrativo, para identificar, por um lado, quem fala, ou seja, quem nos conta a história, e, por outro lado, quem vê dentro dessa história. Né? Essa questão, muitas vezes, aparece de maneira confusa nos manuais literários, utilizando, muitas vezes, uma terminologia um pouco antiga. O que eu vou apresentar para vocês aqui é uma terminologia mais nova, oriunda de um crítico francês, que chama então Gérard Genette, e detalha, por um lado, a questão de quem fala dentro da narração, a partir de que momento essa voz fala, e por outro lado, identificando se quem fala, ou quem conta essa história, se é a mesma instância que vê a informação a ser relatada. Começando então pelos narradores. Como sublinha o crítico português Carlos Reis, e aqui eu gostaria também, aliás, já de aconselhar para vocês esse dicionário de narratologia editado pelos professores Carlos Reis e Ana Cristina Lopes, a definição do conceito de narrador deve ser realizada a partir de uma distinção, primeiro, entre instâncias reais e instâncias fictícias. Quais seriam as instâncias reais dentro, digamos, do universo da narratologia? Seria, por um lado, o autor, como entidade real, e o narrador, para quem, então, é dirigido esse texto, também uma identidade real. Por outro lado, nós teríamos, dentro do ato narrativo, instâncias fictícias, ou seja, o narrador, quem fala dentro de uma história e para quem é endereçada essa história, muitas vezes não somente o leitor, mas uma própria personagem, ou seja, que nós chamamos de narratário. Essa distinção, ela permanece, vamos dizer, ao longo da literatura, e sobretudo da literatura mais clássica, e hoje ela tem de se baralhar um pouquinho, sobretudo no âmbito das chamadas autoficções, que vêm confundir ou justamente brincar com a ambiguidade dessas entidades reais e das entidades fictícias, ou seja, do pacto de veracidade e do pacto fictício. Nas autoficções, esse narrador muitas vezes surge a partir da própria voz do autor, como é o caso dos romances de Ricardo Lizes, que talvez seja atualmente um dos maiores expoentes, um dos autores que mais trabalham a questão da autoficção. E é um romance, Divórcio, justamente, em que o próprio autor evoca uma situação própria, uma situação pessoal, na verdade, não se censura e vai até assinar o seu texto a partir do seu nome real, Ricardo. Ou seja, criando no leitor essa dificuldade de identificar se, de fato, a história que ele está lendo é de Ricardo Lises ou de uma entidade fictícia que poderíamos, então, atribuir ou aproximar de Ricardo Lises. Estudar o estatuto do narrador requer analisar aquilo que nós chamamos a implicação dessa voz na diégese, na história, ou seja, verificar a relação que essa voz mantém com essa história, se essa voz que conta a história é uma personagem ou não dessa história, e, por outro lado, em que momento temporal ela se encontra para contar a história. Será que essa voz que conta a história se encontra fora da história, a história já acabou e ela conta, ou ela conta a história no momento em que essa história está acontecendo. Isso faz com que o crítico francês Gérard Genette identifique, por um lado, o que ele chama de instância narrativa, ou seja, essa situação narrativa, qual é a atitude narrativa de quem conta a história, se ela é ou não personagem dessa história, e, por outro lado, o que ele chama de nível narrativo, ou seja, identificando o momento temporal em relação ao narrado. A que momento esse narrador conta, ou seja, se a história já acabou ou não. Começando então pelas instâncias narrativas, podemos identificar três instâncias narrativas. O que nós chamamos de narrador heterodiegético, de narrador homodiegético e de narrador autodiegético.
O narrador heterodiegético é aquele que geralmente nós conhecemos dessa literatura mais clássica, e sobretudo da literatura do século XIX. É o nosso chamado narrador em terceira pessoa, e que muitas vezes encontramos sob a denominação de narrador omnisciente. É o narrador, na verdade, que permanece estranho à história contada, ele não faz parte da história, ele não é personagem, e essa a atitude faz com que muitas vezes esse narrador assuma o que nós chamamos de uma atitude demiúrgica. Esse narrador conhece toda a história que ele vai contar, ele conhece todas as personagens, isso permite que o narrador revele indícios da psicologia de cada personagem, que ele conte a história da personagem do início até o final. Isso também assegura ao narrador a possibilidade até de manipular a ordem, a frequência ou a duração da temporalidade. Ou seja, ele pode contar essa história de maneira linear ou pode contar a partir de anacronias, fazendo flashbacks, o que chamamos de analepses, ou então de maneira mais reduzida. É o caso, por exemplo, do início do romance O Cortiço, de Aloysio Azevedo, que diz o seguinte: João Romão foi, dos 13 aos 25 anos, empregado de um vendeiro que enriqueceu entre as quatro paredes de uma suja e obscura taverna nos refúgios do bairro de Botafogo. E tanto economizou do pouco que ganhara nessa dúzia de anos que, ao retirar-se o patrão para a terra, lhe deixou, em pagamento de ordenados vencidos, nem só a venda, com o que estava dentro, como ainda 1,5 conto em dinheiro. O que nós temos aqui? É uma história contada por uma voz anônima, essa voz em terceira pessoa, que conta essa história no passado, ou seja, a história já aconteceu. O narrador se encontra fora da história. Esse narrador ético, vamos chamar agora de heterodiegético, conhece o percurso de todas as personagens e faz com que, por exemplo, ele possa evocar a adolescência de João Romão em simplesmente uma linha, que ele também evoque o percurso do patrão de João Romão, o que nós chamamos então dessa atitude demiúrgica do narrador. Depois do narrador heterodiegético, nós teríamos o narrador homodiegético. Trata-se de um narrador que veicula informações resultantes da sua própria experiência diegética, ou seja, esse narrador faz parte da história e, por fazer parte da história, ele vai contar essa história na primeira pessoa. Mas cuidado, esse narrador não é o protagonista da história. Um dos casos mais relevantes desse narrador homodiegético seria o romance de Conan Doyle, o romance que conta a história de Sherlock Holmes. Quem conta a história de Sherlock Holmes, que é o protagonista dessa história? Não é Sherlock Holmes. É uma outra personagem que faz parte da história, mas que não é a protagonista, mas que é o seu coadjuvante, que seria Watson. A terceira instância narrativa identificada por Genetti é o que ele chama do narrador autodiegético. Esse narrador autodiegético seria essa entidade narrativa, né, que faz parte da história e que vai recontar a sua própria história enquanto protagonista nessa história. Ele vai se servir da primeira pessoa e ele é a personagem central. É o fato que encontramos, sobretudo, nos romances autobiográficos, ou que se servem da modalidade autobiográfica, como o exemplo do Infância de Graciliano Ramos, em que nós temos aqui o relato de Graciliano Ramos, da sua infância até a sua juventude, a partir de um narrador, de uma entidade fictícia, não identificada, e, sobretudo, então, que conta nesse balanço que ele faz da sua vida, né, tanto a sua experiência como adulto, como a sua experiência como criança. Eu trouxe só o início aqui do Infância do Graciliano Ramos, para vocês verem aqui essa utilização dessa primeira pessoa e dessa oscilação entre um eu narrante adulto e um eu narrante criança. Essa oscilação entre o presente, de enunciação, e o passado. É dito o seguinte: a primeira coisa que guardei na memória foi um vaso de louça vidraçado, cheio de pitombas, escondido atrás de uma porta. Ignoro onde ouvi, utilização do eu. Quando vi, e se faz parte do caso remoto, se uma parte do caso remoto não desaguasse no outro posterior, julgá-lo-ia sonho. E aqui a ruptura, vamos dizer, desse eu narrado da criança para partir ao eu narrante, né, em que ele evoca também como ele adulto
se comporta e qual a relação com a sua própria história, em que ele comenta: talvez nem me recorde bem do vaso. É possível que a imagem brilhante e esguia permaneça por eu ter comunicado a pessoas que a confirmaram. Assim, não conservo a lembrança de uma alfaia esquisita, mas a reprodução dela, corroborada por indivíduos que lhe fixaram o conteúdo e a forma. Então, observamos aqui essa presença desse narrador autodiegético, primeira pessoa, ele é personagem, protagonista, e aqui, sobretudo, nessa oscilação entre o eu narrado e o eu narrante. Quanto aos níveis narrativos, ou seja, identificar a que momento temporal é contada essa história, se a história já acabou, se ela está acontecendo ou se ela ainda vai acontecer, isso faz com que Gerard Genet identifique dois níveis narrativos. O que ele chama de nível extradiegético, fora da história, e nível intradiegético, dentro da história. O nível extradiegético é aquele que acabamos de ler da introdução do romance O Cortiço de Aloysio Azevedo. Ou seja, a história já acabou e o narrador conta essa história, sobretudo nesse olhar para o passado. Quanto ao nível intradiegético, ele vai sobretudo se servir do presente, do tempo, do presente, do indicativo, sublinhando que a história que está sendo contada está acontecendo no próprio processo do contar. É o caso do romance que vimos já na semana passada, Hakushicha, de Adriana Lisboa, que diz o seguinte: 18 de junho. Para andar, basta colocar um pé depois do outro. Um pé depois do outro não é complicado, não é difícil. Tenha em mente pequenas metas. Primeiro, só a esquina, aquele sinal com a faixa de pedestres e o homem esperando para atravessar com um guarda-chuva transparente e um cachorro de capa amarela. O cachorro parece um labrador e olha para mim quando me aproximo. Tem uma cara afável. O que nós temos aqui? Nós temos então uma narradora em primeira pessoa que está contando a sua própria história, ela caminhando nas ruas de Kyoto. E ela se serve, na verdade, do presente na ação e numa situação que nós chamamos intradiegética, porque essa história está acontecendo. Né? Aliás, é até bastante contraditório. Como que ela pode escrever um diário e, ao mesmo tempo, caminhar pela rua? Pouco importa. Isso, na verdade, são os mistérios da narração. Mas o que eu sublinho aqui é esse fato de contar no momento em que a história acontece. Por fim, Gerard Jonet identifica um terceiro nível de narração, nível narrativo, que ele chama de metadiegético e que em alguns críticos vocês podem encontrar o termo de hipodiegético. É uma situação bastante peculiar de uma narração que nós chamamos também do jogo das bonecas russas, sabe? Aquelas bonequinhas que entram uma dentro das outras. É o fato quando nós temos um narrador que faz parte da história, mas, num determinado momento, ele vai delegar o ato de contar a uma outra personagem da história. Esse caso é bastante perceptível no romance Relato de um Certo Oriente, que narra a história, justamente, dessa narradora anônima que volta para Manaus e que vai contar a história de todos os seus familiares imigrantes libaneses em Manaus. Ora, para contar a história de outras personagens, ela vai se servir do tio, do amigo alemão ou do próprio avô, que vai então relatar para uma pessoa, que relata para outra pessoa, que relata para outra pessoa e que finalmente relata para a narradora e que conta essa história. É o chamado jogo das bonecas russas. No caso de Relato de um Certo Oriente, o que é importante observar é que a cada momento da alteração dessa voz, quem conta, ele é explicitamente anunciado no texto. Eu só trouxe aqui um pequeno trecho de um capítulo para mostrar justamente esse processo de delegação e, ao mesmo tempo, como ele é explicitado dentro do texto narrativo. Então, nós estamos no meio da narração aqui e quem está falando, quem está contando a história, na verdade, da família, quem está contando a história de Manaus, é uma personagem de origem alemã que chama Donner, que estaria contando essa história para Hakim, que é o tio da narradora que conta para nós. Ora, nesse exato momento, Donner diz o seguinte: a mania que cultivei aqui de anotar o que ouvia me permitiu encher alguns cadernos com transcrições da fala dos outros.
Um desses cadernos encerra, com poucas distorções, o que foi dito por teu pai no entardecer de um dia de 1929. E aí começa o relato do pai, o pai contando como ele chega no Brasil. Esse relato teria sido escrito num diário que Donner teria lido, que ele está contando para Hakim, que está contando para a narradora e que finalmente está contando para nós. O que a gente observa aqui é uma série, na verdade, de elementos de mediação que também vem interrogar sobre a questão da veracidade, né, desse relato. É o que nós chamamos um pouco daquela brincadeira do telefone sem fio, em que eu conto para alguém que conta para alguém que conta para alguém, e saber se de fato o relato final condiz ou não com a realidade. Terminando então a questão dos narradores, de quem fala na história, é importante identificar agora quem vê na história. O termo de focalização é um termo forjado também por Gerard Genet, em que se escreve uma série de reflexões teóricas sobre a maneira como a informação diegética é revelada ao leitor. E vocês podem encontrar outros termos, como, por exemplo, ponto de vista, visão, restrição de campo, foco narrativo, e que são também sinônimos, digamos, desse mesmo conceito. As focalizações. Genet, então, a focalização pode ser definida, segundo ele, como a representação da informação diegética que se encontra ao alcance de um determinado campo de consciência. Esse campo de consciência podendo ser a personagem da história, que vai contar essa história, ou o próprio narrador. Ou seja, dependendo aqui também da instância narrativa. Se é uma instância narrativa heterodiegética, homodiegética ou autodiegética. Genet identifica três tipos de focalização. O que ele chama de focalização zero, que muitas vezes vocês vão encontrar sob a denominação de focalização omnisciente, que é aquele tipo de focalização utilizado, sobretudo, em narrativas cuja voz se caracteriza por aquela entidade demiúrgica da terceira pessoa, que controla, manipula, interpreta os fatos relatados, ou que tem plena consciência de toda a história das personagens. Essa focalização zero, ou seja, então está ligada, sobretudo, ao narrador em terceira pessoa, que chamamos de narrador heterodiegético, a partir de um momento do nível da narração que seria então o extradiegético. A questão se coloca é se esse tipo de focalização ele é verdadeiramente objetivo. Não, uma vez que o próprio narrador externo pode, em certos momentos, também, além de relatar, explicitar os seus próprios valores de juízo. Quanto à focalização externa, é uma focalização intermediária entre essa focalização extremamente objetiva e a focalização mais subjetiva. Muitas vezes nós encontramos na questão da descrição ou no início do romance, como se fosse, na verdade, uma câmera que captasse uma imagem e essa imagem, na verdade, só mostrasse o aspecto artificial das coisas sem que houvesse uma penetração subjetiva. É o caso, por exemplo, no início do romance, relato no Certo Oriente, quando a narradora entra dentro da sua casa da infância, e observa o salão dessa casa. E é dito o seguinte: duas salas contíguas se isolavam do resto da casa. Além de sombrias, estavam entulhadas de móveis e poltronas, decoradas com tapetes de cachera e de esfaã, elefantes indianos em que emitiam o brilho da porcelana polida, e baús orientais com relevos de dragão nas 5 faces. Servem aqui como, na verdade, se nós tivéssemos uma câmera que fosse passeando dentro dessa sala e observando cada objeto. É uma câmera, na verdade, que faz com que nós tenhamos uma vista em plongé, em contre-plongé, e às vezes multifacetada. E eu faço só observação aqui desse baú de 5 faces. Nós estamos numa visão frontal, mas essa câmera permite até que nós vejamos o que está por detrás desse baú. Essa seria a focalização externa. O último tipo de focalização seria a focalização interna, que está relacionado, sobretudo, com essas narrações, com as instâncias narrativas intradiegéticas, nível narrativo intradiegético, e instância narrativa
homodiegética e autodiegética, ou seja, aquela que é feita pelo narrador em primeira pessoa. Esse narrador em primeira pessoa, na verdade, condicionando o que nós chamamos de uma filtragem quantitativa e qualitativa. Ou seja, tudo depende de como o narrador está, se encontra, né, psicologicamente, ou até de como ele se encontra espacialmente para evocar, na verdade, o que ele está vendo. No caso, por exemplo, eu poderia pensar um narrador olhando pelo buraco da fechadura, uma cena e descrevendo essa cena. Observem, eu sou o narrador, vai haver uma restrição de campo daquilo que vai ser observado, tanto do ponto de vista quantitativo, né, o buraco da fechadura restringindo o meu campo de visão, quanto também qualitativo, uma vez que olhar por esse buraco da fechadura requer que eu feche um olho e que a minha visão será então deturpada. É um pouco isso o que acontece no início do romance O Estorvo, de Chico Buarque, que começa justamente com uma personagem que acordou de mau humor, que está cansada e que acorda com uma campainha tocando. Ela não sabe, aliás, se essa campainha ainda faz parte do sonho dela ou se é realidade. E essa personagem, que é a narradora, observa a partir do olho mágico quem está de frente para ela, do outro lado da porta. E é dito o seguinte: para mim é muito cedo, fui deitar dia claro. Não consigo definir aquele sujeito através do olho mágico. Estou zonzo, não entendo o sujeito ali parado de terno e gravata, seu rosto entumecido pela lente. Deve ser coisa importante, pois ouvi a campainha tocar várias vezes, uma a caminho da porta e pelo menos 3 dentro do sonho. Vou regulando a vista e começo a achar que conheço aquele rosto de um tempo distante e confuso. Então aqui nós temos, de maneira bem explícita, o que eu chamo dessa filtragem quantitativa e qualitativa pelo fato dessa observação ser feita a partir de um ponto de vista subjetivo. Quantitativo por quê? Um narrador cansado, ainda está dormindo, e esse olhar pelo buraco da fechadura, pelo olho mágico, que vai distorcer a visão dele e ao mesmo tempo vai restringir o campo. O que ele vê quantitativamente, não vê mais uma personagem, mas ele vê o terno e a gravata. Ele tem uma visão quase metonímica. E qualitativamente, pelo fato de ele estar cansado e o fato de observar por esse objeto de mediação, que vai distorcer a visão, nós temos uma imagem distorcida dessa personagem que se encontra do outro lado da porta. Então, por isso, retomando então, a primeira coisa importante é sublinhar a distinção entre voz narrativa e observação, entre foco narrativo. Voz narrativa, então, é quem fala, identificando 3 instâncias, identificando se ela pertence ou não à narrativa, e a partir de que momento ela narra, o nível narrativo, e a focalização, como ela observa, na verdade, esse fato. Se ela observa de maneira objetiva, através de uma focalização zero, ou se observa através de maneira subjetiva, a partir de uma focalização de um ponto de vista interno. É isso por hoje. É uma questão, repito, que é uma questão essencial para se analisar textos narrativos, sobretudo na questão da literatura mais contemporânea, e eu vou propor então para vocês a análise do início do livro de Alexandre Vidal Porto, Clório, em que justamente vocês têm aqui essa implicação e essa distinção entre instância narrativa e foco narrativo. Muito obrigado por todos. Então, não deixem de consultar o blog Etude Lusofone para os apontamentos desse encontro, bem como para realizar os exercícios propostos. Muito obrigado e tenham um bom dia.